Antes que o concreto dominasse a paisagem de Boa Vista, o solo do bairro Pedra Pintada era venerado pelos povos indígenas. Eles a chamavam de Curacoqui, o solo dos que vigiam. Aqui, em noites de lua cheia, os xamãs invocavam os espíritos ancestrais, cantando orações que ecoavam pela mata. Mas as tradições foram interrompidas quando máquinas barulhentas e homens de capacete chegaram, decididos a construir um bairro novo para a cidade em expansão. As primeiras escavações trouxeram à superfície algo mais do que terra e pedras. Ossos humanos, adornados com colares feitos de sementes e penas, eram desenterrados, junto com máscaras cerimoniais que pareciam observar os homens com olhos vazios. Os operários sentiam calafrios inexplicáveis, como se fossem vigiados, mas o trabalho continuou. Os ossos foram enterrados em covas rasas, misturados com cimento e areia, ignorando os protestos de poucos moradores que conheciam a história do local. Naquela noite, a primeira tempestade atingiu a obra. Relâmpagos cortaram o céu, iluminando as árvores com silhuetas sinistras. Um dos operários jurou ter visto figuras de longe, dançando ao redor de uma fogueira que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ele largou o trabalho no dia seguinte, mas os outros continuaram, inconscientes do que haviam despertado. A creche Roça dos Ventos foi anunciada como um símbolo de progresso e esperança no novo bairro. Com suas paredes coloridas e brinquedos modernos, tornou-se o coração do Pedra Pintada. Os pais confiavam naquele espaço, acreditando que suas crianças estariam seguras. Só que eles não sabiam era que o prédio havia sido erguido diretamente sobre o antigo cemitério indígena. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram pequenos. Brinquedos que desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis, portas que se fechavam sozinhas e risos infantis ouvidos à noite, mesmo com o prédio vazio. É apenas o vento, diziam os funcionários, até que começaram a notar marcas de mãos pequenas nas paredes recém-pintadas, surgindo de um dia para o outro. As crianças começaram a falar de amigos invisíveis. Eles querem brincar comigo, dizia uma menina de 3 anos, apontando para um canto escuro. Os pais, preocupados, sugeriram terapias, mas os incidentes só aumentavam. Certo dia, um brinquedo antigo apareceu no centro da sala. Uma boneca de pano que ninguém havia trazido. As suas mãos estavam marcadas
como se tivessem sido queimadas, e seus olhos de botão pareciam seguir quem passava. O ciclo mortal começou em uma manhã aparentemente comum. Julia, uma menina de 6 anos, estava desenhando em sala de aula quando, de repente, largou o lápis e caminhou até a porta. "Preciso brincar com eles", disse calmamente, ignorando os chamados da professora. Ela atravessou o portão da creche e correu para a avenida principal. Os motoristas juram que a viram sorrindo antes de se jogar na pista. O impacto foi devastador. Mas o que causou mais arrepios foi o sorriso que permaneceu em seu rosto, mesmo após sua morte. Câmeras de segurança mostraram algo perturbador. Antes de sair, Julia olhou fixamente para um ponto vazio no pátio, como se recebesse um comando. Esse padrão se repetiu em datas específicas, sempre durante a lua cheia. As crianças afetadas agiam como se estivessem em transe, atraídas por algo que apenas elas podiam ver. Os gritos de seus pais ecoavam pelas ruas, mas era tarde demais. A cada morte, a aura do bairro ficava mais pesada, como se a própria terra estivesse faminta por mais e mais vidas. Os Gomes chegaram ao bairro buscando um novo começo. Com sorrisos esperançosos, começaram a decorar a casa, enquanto a pequena Larissa explorava cada canto. "Essa casa é linda, mamãe", dizia com entusiasmo. Mas sua curiosidade logo a levou para o quintal, onde encontrou um pequeno colar enterrado na terra. Ela colocou no pescoço, encantada com o objeto. Naquela noite, Larissa teve o primeiro pesadelo. Ela acordou chorando, dizendo que havia uma criança em seu quarto. "Ele quer brincar comigo", sussurrou, abraçando a mãe. Mas, ao amanhecer, as marcas de pequenos pés sujos estavam espalhadas pelo chão no quarto, e na parede uma palavra escrita com dedos finos: "Brinque". O vizinho Joaquim visitou a casa dos Gomes, trazendo histórias que haviam sido silenciadas. Ele contou sobre o cemitério indígena e a maldição que envolvia a creche. "A terra nunca esquece. Eles querem companhia", disse com olhos sombrios. Enquanto Joaquim falava, Larissa, que brincava na sala, começou a murmurar palavras numa língua estranha. Ela parou de repente, olhou para o colar no pescoço e sorriu. "Eles gostam de mim", sussurrou antes de voltar para seus brinquedos. Os pais, aterrorizados, começaram a planejar a mudança. Mas a lua cheia estava se aproximando. Na noite de lua cheia, Larissa desapareceu de sua cama. Os pais a procuraram desesperadamente, seguindo pegadas que levavam à creche. Quando chegaram, viram sua filha no centro do pátio, rodeada por sombras translúcidas de crianças indígenas. O colar brilhava em seu pescoço e sua voz, distorcida, ecoava: "Eles me escolheram. Agora sou deles." Um vento
poderoso os derrubou ao tentarem se aproximar. Quando o vento cessou, Larissa havia desaparecido. Restava apenas o colar, agora coberto de sangue fresco, enterrado na terra molhada pela chuva. A creche Rosa dos Ventos ainda funciona, mas nunca é a mesma. Pais evitam falar do que aconteceu, mas em noites de lua cheia, gritos distantes e risos infantis são ouvidos pelos moradores. Motoristas relatam avistar crianças atravessando a pista, mas quando eles descem do carro, encontram apenas o vazio. Novas famílias chegam ao bairro, atraídas pela promessa do progresso, ignorando os avisos, e a terra, insaciável, continua a cobrar seu preço. O ciclo eterno dos tolos e suas esperanças. Eles chegam com malas cheias de sonhos e corações cheios de expectativas, sem sequer se perguntar porque as janelas do bairro parecem sempre fechadas e os sorrisos dos vizinhos são tão evasivos. É encantador ver o brilho de otimismo em seus olhos apagar-se lentamente. Primeiro vem o desconforto, um sussurro à noite, uma porta que fecha sozinha. Depois, o medo. Risos infantis em corredores vazios e sombras que dançam e dançam onde não há luz. Até que finalmente o desespero os toma. E é nesse momento, oh doce momento, que a terra ri. Sim, a terra gargalha, porque ela sabe que está prestes a ser alimentada novamente. É tão divertido observar o caos, famílias que se acham seguras por trás de paredes de concreto, gritando por ajuda, enquanto a lua cheia ilumina o terror em seus olhos. E as crianças, com olhos vazios e passos vacilantes, elas obedecem ao chamado, entregando-se à escuridão sem hesitar. Não é cruel, não. É justiça. Justiça por uma terra profanada, por rostos quebrados e memórias esquecidas. Os pais gritam, imploram, mas tudo o que conseguem é o eco vazio da própria culpa. É quase poético, não acha? Progresso construído sobre dor, e dor retornando para reivindicar o progresso. E você, ouvinte curioso, sente-se confortável em sua casa? Talvez até esteja sorrindo, convencido de que isso é apenas uma história. Mas eu pergunto, você conhece a história do terreno em que vive? Sabe o que foi enterrado sob os alicerces desse lar? Talvez essa noite, enquanto o vento uiva lá fora e as sombras dançam em sua janela, você ouça algo, um sussurro suave, um passo leve. Não se preocupe, não é nada. Ou é? Durma bem, se conseguir.